Imagine um jardim noturno onde cada pensamento é uma semente luminosa. Algumas brilham douradas, nutrindo raízes profundas que se tornam árvores de possibilidades. Outras tremulam vermelhas, espalhando espinhos invisíveis pelo solo da alma. Você não vê o jardineiro, mas ele está sempre presente. É o seu subconsciente, cultivando silenciosamente tudo aquilo que você planta com a atenção, a emoção e a repetição. Este jardim nunca dorme. Ele não julga, apenas cresce. E se cada pensamento que você teve hoje já estivesse moldando o amanhã que ainda não chegou? Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo extraordinário está acontecendo nas profundezas invisíveis da sua mente. Existe um reino que nunca descansa, que não conhece dia ou noite, que aceita tudo que você lhe oferece sem questionar. Esse reino é o seu subconsciente, e ele é, talvez, o maior mistério da existência humana. Joseph Murphy dedicou sua vida a desvendar esse mistério, e o que ele descobriu pode transformar completamente a maneira como você enxerga a realidade. Pense em um iceberg flutuando no Oceano Ártico. A ponta que você vê, brilhante, nítida, congelada sob o sol, representa sua mente consciente. Aquela parte que pensa, analisa, escolhe palavras, decide. Mas 90% desse iceberg está submerso, invisível, vasto, poderoso. Essa massa oculta é o seu subconsciente. E aqui está o segredo que Murphy nos revelou. O subconsciente não apenas armazena memórias, ele cria realidades. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem atrair sucesso sem esforço, enquanto outras lutam incansavelmente e permanecem estagnadas? Por que algumas curas acontecem de forma inexplicável, enquanto doenças persistem apesar de todos os tratamentos? A resposta não está apenas na química do corpo ou na sorte do universo. Está na programação silenciosa que roda 24 horas por dia dentro de você. Murphy descobriu que o subconsciente funciona como solo fértil. Ele aceita qualquer semente, amor ou medo, abundância ou escassez, saúde ou doença, e a cultiva com imparcialidade absoluta. Ele não diferencia entre verdade e mentira, entre fantasia e realidade. Se você planta a imagem mental de fracasso com emoção intensa, ele vai criar fracasso. Se você semeia visualizações de prosperidade com sentimento genuíno, ele vai manifestar prosperidade. A questão fundamental não é se o subconsciente tem poder, mas sim, o que você está plantando nele. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. Porque este não é apenas um vídeo sobre a mente. É um convite para você se tornar o jardineiro consciente do jardim mais importante que existe, o jardim invisível onde seu futuro está sendo cultivado agora mesmo. Fundamento científico. Para compreender o poder do subconsciente, precisamos primeiro entender sua estrutura. Neurologicamente falando, enquanto o córtex pré-frontal, sede da mente consciente, processa cerca de 40 bits de informação por segundo, o subconsciente opera processando aproximadamente 11 milhões de bits por segundo. É como comparar uma lanterna com o sol. Sua mente consciente é aquela voz interior que fala, questiona, duvida. Seu subconsciente é o oceano silencioso que move tudo sem fazer barulho. Murphy percebeu que essa diferença de capacidade não é acidental, é fundamental para a sobrevivência e para a criação. Imagine que você está dirigindo um carro em uma estrada familiar. Você muda de marcha, vira o volante, pisa no freio, tudo isso sem pensar conscientemente em cada movimento. Quem está realizando essas ações complexas? O subconsciente. Ele já gravou os padrões, memorizou as sequências, automatizou os processos. Isso libera a mente consciente para pensar em outras coisas, talvez planejar o dia, ouvir música, conversar. Murphy chamava isso de a lei do hábito subconsciente, e ela governa muito mais do que nossa capacidade de dirigir. Cada crença profunda que você carrega, cada padrão emocional que se repete, cada comportamento automático que você manifesta, todos foram gravados no subconsciente através da repetição e da emoção. Quando criança, você não decidiu conscientemente acreditar ou não acreditar em seu próprio valor. Você absorveu mensagens do ambiente, palavras dos pais, olhares de professores, experiências com colegas, e essas mensagens desceram como chuva para o solo subconsciente, onde germinaram e se tornaram sua realidade interna.
A neurociência moderna confirma o que Murphy intuiu décadas atrás: o cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que quando você visualiza intensamente um cenário, as mesmas áreas neurais se ativam como se você estivesse realmente vivendo aquele cenário. Isso significa que a imaginação não é apenas fantasia, é uma ferramenta de programação subconsciente. Quando Murphy ensinava seus alunos a visualizarem saúde, prosperidade ou paz interior, ele não estava propondo pensamento mágico. Estava ensinando neuroplasticidade aplicada. Pense no subconsciente como um servidor biológico que está sempre rodando programas em segundo plano. Ele controla sua respiração enquanto você dorme, regula sua temperatura corporal, coordena trilhões de reações bioquímicas, mantém seu coração batendo. Mas além dessas funções autônomas, ele também executa programas emocionais e comportamentais. Se um programa instalado na infância diz você não é bom o suficiente, esse programa vai rodar automaticamente, sabotando relacionamentos, oportunidades e realizações, não porque você conscientemente quer falhar, mas porque o subconsciente está apenas executando seu código. Murphy descobriu algo revolucionário: você pode reescrever o código. O subconsciente, apesar de poderoso, é extraordinariamente receptivo a sugestões quando você aprende a linguagem que ele compreende. E essa linguagem não é feita de palavras lógicas ou argumentos racionais. É feita de imagens sensoriais, sentimentos profundos e repetição consistente. Quando você combina visualização clara com emoção autêntica e prática diária, você está literalmente reprogramando os circuitos neurais que determinam sua experiência de realidade. Integração metafísica. Aqui chegamos ao ponto onde ciência e mistério se abraçam. Murphy não era apenas um pesquisador da mente, era um estudioso das tradições de sabedoria perene. Ele percebeu que antigas filosofias orientais, textos herméticos, ensinamentos cabalísticos, todos apontavam para uma verdade central: a consciência precede a matéria. Não como superstição, mas como princípio operacional do universo. E o subconsciente é o mecanismo através do qual essa verdade se manifesta na vida individual. Considere a física quântica e seu princípio fundamental: o observador afeta o observado. No experimento da dupla fenda, partículas subatômicas comportam-se como ondas de possibilidades até serem observadas, então colapsam em estados definidos. Alguns físicos interpretam isso como evidência de que a consciência desempenha um papel ativo na criação da realidade. Murphy levou essa ideia além do laboratório. Se a observação consciente afeta partículas, o que a atenção subconsciente, operando milhões de vezes mais rápido, está criando continuamente? Existe um campo, vasto e invisível, que conecta todas as mentes. Jung chamava de inconsciente coletivo. Físicos quânticos falam do campo do ponto zero. Tradições místicas nomeavam como a caixa, tão, o absoluto. Murphy compreendia que o subconsciente individual não é uma ilha isolada, é um portal para esse oceano maior. Quando você programa seu subconsciente com intenção clara, você não está apenas mudando pensamentos pessoais. Está enviando vibrações para o campo, e o campo responde organizando sincronicidades, oportunidades, encontros que parecem coincidências mas são ressonâncias. Pense em um diapasão vibrando em uma sala cheia de outros diapasões. Quando um vibra numa frequência específica, os outros sintonizados na mesma frequência começam a vibrar também, mesmo sem contato físico. Isso é ressonância simpática. Murphy ensinava que seu subconsciente é um diapasão emocional. Se ele vibra em frequência de gratidão, ele atrai experiências que ressoam com gratidão. Se vibra em ansiedade, magnetiza situações que refletem ansiedade. Não por magia, mas por ressonância. A mesma ressonância que permite rádios captarem ondas invisíveis ou corações sincronizarem seus batimentos quando duas pessoas se abraçam. A tradição hermética ensina: como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Murphy traduziu isso cientificamente: o que está impresso no subconsciente manifesta-se no mundo exterior. Seu ambiente externo é um espelho vibracional do seu jardim interno. Relacionamentos tóxicos refletem crenças tóxicas sobre si mesmo. Abundância financeira reflete uma mentalidade de merecimento e fluxo. Saúde física espelha harmonia mental. Isso não significa culpar vítimas de circunstâncias difíceis.
Significa reconhecer que dentro de cada pessoa existe um poder de transformação que, quando despertado, pode alterar trajetórias inteiras. Murphy citava frequentemente o princípio da mente universal. Ele não estava inventando, estava resgatando uma sabedoria milenar confirmada pela ciência emergente. Somos como ondas no oceano, aparentemente separadas, mas feitas da mesma água. Quando você toca profundamente seu subconsciente, você toca algo maior que você. E aqui reside o verdadeiro mistério. Talvez o subconsciente não seja apenas seu. Talvez seja um ponto de acesso individual para uma inteligência cósmica que permeia tudo. Quando você planta uma semente nesse solo, você não está apenas mudando sua vida pessoal, está participando conscientemente da criação universal. Reflexão existencial. O que significa ser humano quando você descobre que carrega dentro de si um poder capaz de moldar realidades? Murphy convidava seus leitores a uma responsabilidade radical. Você não é vítima passiva das circunstâncias, mas co-criador ativo da experiência. Isso não é arrogância espiritual, é humildade profunda. Porque reconhecer esse poder é também reconhecer que cada pensamento habitual, cada emoção recorrente, cada palavra repetida tem peso, tem consequência, tem energia criativa. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que superaram adversidades inimagináveis e floresceram. Nelson Mandela após décadas de prisão emergindo sem ódio. Viktor Frankl encontrando sentido em campos de concentração. Pessoas comuns enfrentando diagnósticos terminais e vivendo décadas além das expectativas médicas. O que essas histórias têm em comum? Não é pensamento positivo superficial. É uma reprogramação profunda do subconsciente, uma decisão inabalável de plantar sementes de esperança, dignidade e propósito mesmo em solo árido. E o subconsciente, fiel jardineiro, cultivou essas sementes até se tornarem árvores inabaláveis. Murphy observava que a maioria das pessoas vive no piloto automático, permitindo que programações da infância governem a vida adulta. Uma criança ouve 15 vezes "você é burro" para cada vez que ouve "você é inteligente". Esse desequilíbrio grava-se no subconsciente como verdade. Então a pessoa cresce, torna-se adulto capaz e talentoso, mas internamente carrega a criança que acredita ser burra. E essa crença opera invisível, causando autossabotagem sutil, evitar desafios, desistir rápido demais, interpretar feedback neutro como confirmação de incompetência. Aqui está a questão existencial profunda. Se seu subconsciente foi programado sem seu consentimento consciente, ele ainda é você? Ou você é o observador que pode escolher reprogramá-lo? Murphy sugeria que a verdadeira identidade não é a mente, nem consciente nem subconsciente. É a consciência testemunhal que observa ambas. Você não é seus pensamentos. Você é o espaço onde pensamentos acontecem. E desse espaço, você pode escolher quais pensamentos alimentar, quais ignorar, quais plantar profundamente. Considere a ética dessa descoberta. Se cada pessoa tem acesso a esse poder subconsciente, por que o mundo ainda carrega tanto sofrimento? Murphy não oferecia respostas simplistas. Ele reconhecia trauma, injustiça sistêmica, desigualdade estrutural. Mas argumentava que mesmo dentro de circunstâncias limitadoras, a liberdade interna permanece. Viktor Frankl disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Essa atitude escolhida é a semente mais poderosa que você pode plantar. Murphy convidava a uma pergunta radical: e se você vivesse os próximos 30 dias como se seu subconsciente fosse um gênio que realiza desejos, mas apenas quando os desejos vêm do coração, não do ego? E se você parasse de reclamar e começasse a visualizar? Parasse de temer e começasse a agradecer antecipadamente? Parasse de duvidar e começasse a sentir a realização já presente? Não como fantasia escapista, mas como experimento existencial. O que você poderia descobrir sobre a natureza da realidade e sobre quem você realmente é? Revelação. E agora chegamos ao paradoxo que Murphy amava explorar. Você não pode forçar o subconsciente. Quanto mais você tenta controlar obsessivamente um resultado, mais você transmite ao subconsciente a energia de falta, de desespero, de não ter. E o subconsciente, leal jardineiro,
cultiva exatamente isso. Mais falta, mais desespero. A magia não está no esforço. Está na rendição informada. Pense em como você adormece à noite. Você não pode forçar o sono. Quanto mais você tenta, mais desperto fica. O sono chega quando você relaxa, quando você confia, quando você permite. O mesmo princípio governa a programação subconsciente. Murphy ensinava uma técnica que ele chamava de oração científica, não súplica desesperada, mas visualização sentida seguida de desapego confiante. Você planta a semente, cobre com solo emocional, e então, deixa ir. Você confia no processo invisível. Aqui está o twist que muda tudo. O subconsciente não responde a palavras. Ele responde a sentimentos. Você pode afirmar 1000 vezes eu sou rico enquanto sente pobreza, e o subconsciente vai cultivar pobreza, porque é o sentimento que ele reconhece como instrução. Murphy descobriu que o segredo não é repetir afirmações mecanicamente. É entrar no estado emocional da realização desejada, sentir a gratidão como se já tivesse acontecido, habitar a sensação de plenitude, e fazer isso repetidamente até se tornar seu novo estado natural. A neurociência explica por que isso funciona. Emoções intensas liberam neurotransmissores e hormônios que facilitam a consolidação de memórias e padrões neurais. Quando você combina uma imagem mental nítida com emoção genuína, você está literalmente soldando novas conexões no cérebro. Mas há mais. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que quando você sente gratidão profunda, seu coração entra em estado de coerência, um padrão harmônico que o cérebro reconhece como sinal de segurança e bem-estar. Nesse estado, o subconsciente torna-se extraordinariamente receptivo a novas programações. Murphy contava histórias de curas aparentemente milagrosas, pessoas com doenças crônicas que melhoravam após mudanças profundas na programação subconsciente. A medicina moderna chama isso de efeito placebo, muitas vezes em tom de menosprezo. Mas Murphy via diferente. Se acreditar na cura pode curar, então a crença não é ilusão, é farmácia interna. O placebo revela que o corpo tem capacidade de autocura muito além do que reconhecemos. E o interruptor dessa capacidade é o subconsciente. Quando ele recebe o comando correto, não como fantasia, mas como convicção emocional profunda, o corpo responde. O paradoxo final é este: o subconsciente já está criando sua realidade agora. Isso não é teoria futura, é fato presente. A questão não é será que funciona. A questão é o que ele está criando para você neste momento. Se você examinar sua vida externa, relacionamentos, finanças, saúde, oportunidades, você está olhando para um relatório impresso do que está plantado no seu jardim subconsciente. Você gosta do que vê? Se não, você tem o poder de replantar. Mas precisa fazer isso com a paciência de um jardineiro, não com a ansiedade de um apostador. Aplicação prática. Murphy oferecia técnicas específicas, e a mais poderosa era o que ele chamava de método do sono. O subconsciente é mais receptivo nos momentos de transição entre vigília e sono, quando as ondas cerebrais desaceleram de beta para alfa e teta. Nesse estado crepuscular, a mente consciente crítica relaxa seu controle, e o subconsciente abre suas portas. A prática é simples, mas exige consistência. Antes de dormir, você cria uma cena mental que implica a realização do seu desejo. Não apenas visualiza, mas sente a cena de dentro dela. Imagine que você deseja saúde vibrante. Em vez de visualizar-se saudável de fora, você entra na cena, sente a energia fluindo pelo corpo, ouve um amigo comentando como você está radiante, percebe a facilidade com que você sobe escadas, saboreia a vitalidade. Você não está imaginando o futuro, está habitando a sensação presente de já estar saudável. Você repete essa cena mentalmente enquanto adormece, imprimindo-a no subconsciente com emoção genuína. E então você dorme, permitindo que o jardineiro invisível trabalhe durante a noite. Outra técnica que Murphy ensinava era a reescrita de memórias. Memórias traumáticas ou limitantes gravadas no subconsciente continuam influenciando o presente. Mas você pode revisitá-las conscientemente e reimprimi-las. Não negando que aconteceram, mas mudando a interpretação emocional. Por exemplo, se você carrega uma memória de rejeição que gerou a crença "eu não sou amável", você pode revisitar essa memória com sua consciência adulta, observar a criança ferida com compaixão e reinterpretar:
aquela pessoa estava lidando com suas próprias dores, isso não define meu valor. Ao fazer isso repetidamente com sentimento, você enfraquece a carga emocional da memória antiga e instala uma nova narrativa. Murphy também recomendava o uso de afirmações, mas não como meros slogans. Ele sugeria criar afirmações na primeira pessoa, presente, positivas, sentidas. Eu sou próspero e grato é melhor que eu vou ser rico. Eu irradio saúde e vitalidade é mais poderoso que eu não quero estar doente. O subconsciente não processa negação. Se você diz não quero ser pobre, ele capta a imagem de pobreza. Sempre afirme o que você quer, não o que você não quer. E crucialmente, diga as afirmações em voz alta quando possível, porque ouvir sua própria voz declarando verdades reforça a impressão subconsciente. Existe também a prática da gratidão consciente. Quando você sente gratidão genuína, você está transmitindo ao subconsciente: eu tenho, eu recebo, eu sou abençoado. Isso programa a abundância. Murphy sugeria começar cada dia listando mentalmente 5 coisas pelas quais você é grato, mas não mecanicamente. Pausar em cada uma, sentir realmente o calor da gratidão. Esse estado emocional recalibra todo o sistema nervoso e sintoniza o subconsciente para reconhecer mais bênçãos, criando um ciclo ascendente. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu. Porque quando você articula uma percepção, você a solidifica. E quando compartilha com outros, você amplifica o campo vibracional. Murphy acreditava que consciências alinhadas em intenção positiva criam campos morfogenéticos, padrões invisíveis que facilitam transformações similares em outras pessoas. Você não transforma apenas a si mesmo. Você torna-se farol para outros jardineiros que estão aprendendo a cultivar seus jardins internos. Síntese emocional. Agora, deixe tudo assentar. Respire fundo e perceba onde você está neste momento. Você não é a mesma pessoa que começou a ouvir este vídeo. Porque agora você sabe, existe um jardim dentro de você, vasto e fértil, onde cada pensamento é uma semente com potencial de se tornar realidade. E você, a consciência que observa, que escolhe, que sente, você é o jardineiro. Não um jardineiro que controla cada broto, mas um que planta com intenção, rega com emoção e confia no mistério do crescimento. Murphy nos lembra que razão e emoção devem dançar juntas. A razão escolhe a semente, o desejo claro, a intenção definida. A emoção é a água que permite a semente germinar. Sem emoção, a semente fica dormente. Sem razão, a emoção é caótica. Mas quando você une pensamento claro com sentimento profundo, você torna-se alquimista, transformando o chumbo da circunstância em ouro da possibilidade. Essa é a síntese que Murphy ensinava, nem espiritualismo ingênuo nem materialismo cínico, mas sabedoria prática enraizada na compreensão de como a mente realmente funciona. Pense em um espelho perfeitamente polido. Ele reflete tudo sem distorção. Seu subconsciente é esse espelho, refletindo de volta para você exatamente o que você projeta nele. Se você projeta medo, ele espelha situações assustadoras. Se você projeta confiança, ele reflete oportunidades confiantes. O espelho não julga, não seleciona, apenas reflete. E aqui está a liberdade profunda. Você pode mudar o que projeta. Não da noite para o dia, mas passo a passo, respiração a respiração, visualização a visualização. Murphy gostava da metáfora da flor desabrochando. Você não vê a flor crescer. Mas se você observa uma rosa fechada de manhã e a mesma rosa aberta à tarde, você sabe que algo extraordinário aconteceu no invisível. O subconsciente trabalha assim, no escuro, no silêncio, no oculto. Você planta, você confia, e um dia você acorda e percebe. Aquilo que você vinha visualizando e sentindo tornou-se sua realidade vivida. Não por mágica, mas por processo natural. O mesmo processo que transforma semente em árvore, lagarta em borboleta, possibilidade em manifestação. E talvez a síntese mais profunda seja esta: você não está separado do universo. Você é o universo experimentando-se através de uma perspectiva única chamada você. Seu subconsciente não é apenas seu, é um ponto focal da mente universal, da inteligência cósmica, do que quer que você chame o mistério que anima todas as coisas. Quando você programa seu subconsciente, você está dialogando com o cosmos.
E o cosmos, generoso e abundante, responde: não porque você é especial, mas porque todos são especiais. Porque essa é a natureza fundamental da existência, criação perpétua, possibilidade infinita, amor inteligente manifestando-se em formas infinitas. Você já percebeu que tudo o que você viveu trouxe você exatamente aqui, exatamente agora, ouvindo sobre o poder do seu próprio jardim interior? Não há acidentes. Há apenas sincronicidades, o universo arranjando encontros entre consciências e ideias no momento perfeito. Murphy chamaria este momento de graça. Não graça religiosa, mas graça como fluxo natural quando você se alinha com as leis que governam mente e matéria. E nesse alinhamento, você descobre algo surpreendente: a vida não está acontecendo com você. Está acontecendo através de você. E você tem muito mais poder criativo do que ousou acreditar. Expansão filosófica. Eleve agora sua visão além do jardim pessoal para contemplar o campo maior. Se cada ser humano carrega um subconsciente conectado à mente universal, então estamos todos tecendo juntos uma tapeçaria coletiva de realidade. Cada pensamento habitual da humanidade, medo ou amor, escassez ou abundância, separação ou unidade, contribui para o campo morfogenético que influencia todos. Murphy compreendia que a transformação pessoal nunca é apenas pessoal. É uma contribuição para a evolução da consciência coletiva. Tradições antigas falavam da grande obra, a transmutação do ser humano comum em ser humano desperto. Alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, mas os sábios sabiam que a verdadeira alquimia era interna, transformar pensamentos de limitação em consciência de infinitude. Murphy era um alquimista moderno, usando linguagem científica para ensinar o que místicos sempre souberam, que a mente é o laboratório, o subconsciente é o cadinho, e a atenção consciente é o fogo que transmuta matéria-prima de possibilidade em realidade manifestada. Considere a interconexão de todas as coisas. Físicos quânticos falam de entrelaçamento, partículas que, uma vez conectadas, permanecem correlacionadas mesmo separadas por distâncias vastas. Quando uma é medida, a outra responde instantaneamente. Isso desafia nossa noção de separação. Murphy aplicava esse princípio à consciência. Mentes humanas estão entrelaçadas através do subconsciente coletivo. Quando você muda profundamente, você envia ondulações através do campo. Outros, especialmente aqueles com quem você tem laços emocionais, sentem essas ondulações. Sua transformação silenciosa pode despertar transformações em outros sem uma palavra ser dita. Aqui reside uma responsabilidade sagrada. O que você cultiva em seu jardim interno afeta o jardim do mundo. Se você planta paz, você adiciona a paz ao campo coletivo. Se você cultiva gratidão, você fortalece a frequência de gratidão disponível para todos. Isso não é sentimentalismo, é reconhecimento de que consciência não é propriedade privada, mas fenômeno compartilhado. Você não está apenas curando a si mesmo quando reprograma crenças limitantes. Você está curando linhagens ancestrais, afetando gerações futuras, contribuindo para a ascensão da consciência planetária. Murphy citava frequentemente o princípio do amor como força organizadora suprema. Não amor sentimental, mas amor como coerência, harmonia, atração criativa. Quando seu subconsciente é programado com amor, amor próprio genuíno, amor pela vida, amor pela humanidade, você torna-se um ímã para experiências harmoniosas. A física quântica sugere que o universo não é máquina mecânica, mas organismo vivo respondendo à observação consciente. E se a observação mais poderosa é a observação feita com amor? Então o amor não é emoção passageira, mas força fundamental que organiza átomos em moléculas, moléculas em células, células em organismos, organismos em ecossistemas, consciências em comunidades de despertar. Finalmente, compreenda isto: o universo é um espelho fractal. O mesmo padrão se repete em todas as escalas. Átomo reflete galáxia, célula reflete cosmos, indivíduo reflete humanidade. Quando você olha para dentro, para as profundezas do seu subconsciente, você não está encontrando apenas memórias pessoais. Você está encontrando arquétipos universais, sabedoria ancestral, potencial divino. Murphy nos lembra: você é microcosmo do macrocosmo. Curar sua mente é participar da cura da mente universal. Despertar sua consciência é contribuir para o despertar cósmico. Você não é gota separada do oceano.
Você é o oceano inteiro em forma de gota. Lição de moral. Murphy nos deixou um legado simples mas transformador. Sua vida externa reflete seu jardim interno. Se você quer mudar o que vê, mude o que planta. Não com violência ou pressa, mas com a paciência amorosa de quem compreende que toda semente tem seu tempo de germinação. Você não se torna jardineiro mestre em um dia. Você aprende estação após estação, erro após acerto, semeadura após colheita. E o subconsciente, generoso professor, mostra exatamente onde você precisa replantar através dos frutos que aparecem em sua vida. A verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento, mas em aplicá-lo. Você pode ler 1000 livros sobre jardinagem e nunca crescer uma única flor. Ou você pode ler um livro, plantar uma semente e testemunhar o milagre. Murphy nos convida à prática. Escolha um desejo genuíno do coração, traduza-o em cena mental sentida, visite essa cena diariamente com emoção, e observe o que floresce. A prova não está na teoria, está na experiência. E a experiência é o único professor que o subconsciente realmente reconhece. Aqui está a moral que transcende todas as técnicas. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Seu subconsciente é o tradutor dessas vibrações em experiências tangíveis. Quando você alinha pensamento, emoção e ação em frequência harmoniosa, você não está manipulando realidade, está dançando com ela. E nessa dança, você descobre que nunca esteve separado da inteligência que move estrelas, que faz flores desabrocharem, que orquestra sincronicidades. Você sempre foi parte dessa inteligência. Apenas esqueceu. Agora você lembra. Encerramento. Imagine agora um jardim ao amanhecer. A névoa lentamente se dissipa, revelando rosas que desabrocharam durante a noite. Você não as viu crescer, mas lá estão, prova do trabalho silencioso no invisível. Seu jardim subconsciente é assim neste momento. Sementes sendo plantadas. Raízes se aprofundando. Brotos emergindo na escuridão fértil. Você pode não ver ainda, mas o processo está acontecendo. Confie. Continue plantando. Continue regando com emoção genuína. Continue acreditando no que ainda não se tornou visível. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que você sente, cada palavra que você declara, tudo isso é semente. E o jardineiro que nunca dorme está sempre ouvindo, sempre cultivando, sempre manifestando. A questão que fica não é será que funciona, mas o que você vai plantar a partir de agora? Porque você não pode não plantar. A escolha não é plantar ou não plantar. A escolha é plantar conscientemente ou inconscientemente. Murphy nos deu as ferramentas para a jardinagem consciente. O resto depende de você. No próximo encontro, revelaremos o ponto onde pensamento e matéria se abraçam. Exploraremos a neurociência da manifestação e os segredos da reprogramação neural através da meditação profunda. Até lá, lembre-se, você não é folha sendo levada pelo vento da circunstância. Você é a árvore, enraizada no poder infinito do subconsciente, galhos alcançando possibilidades sem limite. Cultive bem, cultive com amor, e observe o jardim da sua vida florescer em beleza que você mal ousou sonhar. Até breve, jardineiro consciente. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.